E aí pessoal, continuando a nossa série aqui no canal, o jogador de hoje é o Viswanathan Anand, e a partida que eu selecionei dele é de um torneio em Waikanzi em 2013 contra o Levou Aronian. A gente viu que acabou não tendo muita sorte com o Topalov, e aqui vai ter menos sorte ainda. Então bora lá. Então foi uma defesa semislava, igual a gente viu ali na parte de abertura. Semislava foi uma defesa que serve bastante ainda o Anand, Ele não se aposentou ainda, Então cavalo de BD7, bispo D3 tomou tom, B5, bispo D3, e a gente viu ali com o Kramnik que ele mandou o lance A6 aqui, Só que aqui ele preferiu jogar com o bispo D6. Viu rock, deu uma C2, bispo B7, A3, e aqui ele fez um lance muito... como é que eu posso dizer? Provocativo, de novo. Ele jogou com torre C8. E aí o ponto... Por que eu digo que é provocativo? Porque permite as brancas jogar o lance B4 aqui. E qual seria o ponto? Sem o lance C5, as peças... o preto fica aqui com esse bispo aqui morto, Porque ele fica limitado pelo próprio peão de C6. Só que, quem disse que o preto não pode jogar o lance C5 aqui? E aí o meu ponto é o seguinte, seguiu aqui B por C5, que é uma linha bem forçada essa aqui. Bispo F3. C por D6. Se G por F3, vem cavalo por C5, D por C5 e torre por C5. E aqui as pretas sacrificam uma peça por potencial de ataque, A torre pode acabar passando pela quinta fileira, tem o bispo apontando também, ideias como dama C7, torre C8 são possíveis. Então por isso C por D6, cavalo D5, aproveitando a cravada, G por F3, cavalo por C3, F4, para tomar aqui algumas casas centrais, E o jogo é muito concreto, É até meio difícil de explicar, mas aqui, talvez, pera aí, cavalo C3, acho que eu confundi minhas análises aqui. Acho que bispo B2 aqui foi o lance, que é a primeira vez que foi jogado, o lance C5 ali. Dama G5 cheque, aqui a partida meio... Deixa eu ver, RH1, dama H5, bispo por C3 seguiu, e aí acabou empatando rápido, depois de dama G4. Mas é só para mostrar um pouquinho do potencial de ataque nessas posições que as pretas têm, Mesmo se as brancas tentam evitar, entre aspas, o lance C5 com o lance B4, o potencial das pretas aqui é muito grande ainda. Então, viu torre C8, e aqui o Aronian jogou com o cavalo G5, que... Bom, primeira coisa, o preto pode jogar bispo H2 e ganhar um peão, porque depois de H2, cavalo G4, rei G1, dama G5, a posição das pretas, a posição das brancas, apesar de ter um peão a menos, elas têm um controle muito forte agora das casas pretas, E, isso fica bem claro aqui, por exemplo, depois do lance F3, cavalo de G6, e agora B4 mesmo. Porque, C5 agora realmente pendura o peão, E, tem um ótimo controle das casas pretas. E, por exemplo, depois de cavalo H5, só para ilustrar, tá tanto caindo aqui em H7, mas aqui tem uma partida que seguiu com E4, e ativando o bispo, dama E7 e cavalo E2, E as peças têm ideia G5, tem potencial de ataque aqui as brancas na lado do rei. Então, apesar de estarem com o peão a menos, o par de bispos e a vantagem de espaço acaba compensando, o peão a menos. Só que assim, também não é tão simples aqui, eu vou ignorar o meu peão de H7. Mas o Anand tem suas próprias ideias aqui. Ele jogou o lance C5, já apontando ali para lá do rei, Tem o mega potencial de ataque aqui as pretas, Então as brancas realmente precisariam estar tomando pelo menos certo cuidado. E aqui o Aronian jogou cavalo para H7. E aqui começou, parece que não tem nada aqui a posição das pretas. Só que aqui começa uma iniciativa avassaladora. Aqui estamos no lance 3 e a partida acaba no lance 23. Daqui 10 lances o branco está morto, totalmente destruído, varrido do tabuleiro. Então aqui, por exemplo, se cavalo H7, bispo H7, parece um lance muito lento, porque depois de bispo H7 é H8, bispo E4, trocando um importante atacante das brancas, das pretas, o bispo de B7. Então aqui o Anand foi
com cavalo G4, né? Colocando mais uma peça aqui perto do rei das brancas e ameaçando tomar em H2. Ao mesmo tempo, né, já pode trazer a dama aqui para casa de H4, aproveitando que não tem mais o cavalo em F3, né? Que meio que dá aquela segurança reforçada para um rei. E aqui jogou F4, o Aronian, né, cortando aqui a diagonal do bispo. E C por D4, certo? Então aqui, por exemplo, se cavalo por F8, né, tomando o material, né, o preto tem tanta opção de jogar bispo por F8, sólido aqui, e jogar na compensação, né, aproveitando que tem temas aqui. Esse E por D4, né, eu posso jogar cavalo de DF6 e não tem como defender o peão de D4. Né? E se não tem como defender o peão de D4, o rei das brancas vai acabar ficando um pouco exposto nessas trocas. Então aqui o Aronian jogou E por D4, e aqui veio a primeira bomba. Né? O Aronian jogou aqui bispo C5, entregando o bispo e que se exploda. Né? Mas vamos lá. Bom, primeira coisa, se cavalo F8, né, leva bispo D4, só para ilustrar o potencial de ataque das pretas, bispo D4, rei H1, dama H4. E aí o branco pode abandonar já, porque não tem como evitar mais o mate. Né? Então aqui, e aí se D por C5, vem cavalo por C5 e ameaça tanto o bispo em D3 e tanto o cheque em D4, né, que é muito perigoso. Então, por exemplo, cavalo F8, dama D4, rei H1 e cavalo D3. E aqui as pretas estão completamente compensadas pelo material. Né? Tem uma ameaça muito forte aqui em F2, né? Tem esse bispo monstro aqui em B7, e em alguns casos a torre pode até passar por C5 para o ataque. Né? Então, tá difícil a posição das brancas. E aí o Aronian tentou resolver aqui os problemas com o bispo E2. Bom, se bispo D4, né, vem rei H1. Se torre E8, acho que o cavalo volta. Ah, tá caindo o cavalo, né? Então não dá para ser tão lento assim. Então precisa ser um pouquinho mais dinâmico, né? Se cavalo de DF6, cavalo F8 é uma opção. Dama F8, o preto ainda tem compensação total aqui pelo material, né? Mas pelo menos diminuiu um pouco a iniciativa das pretas, né? Atrasou um pouco o ataque. Mas claro, né, que o Anand não ia deixar o cara... Não ia deixar as brancas escaparem tão fácil assim, né? As brancas estão meio mal desenvolvidas, né? Então como é que a gente pode tentar criar mais ameaças aqui na posição? E aqui o Anand veio com a segunda bomba, né? Ele jogou cavalo de D e 5, né? Sacrificando, dando a opção do Aronian tomar em E5, tomar em C5, né? E tomar em F8 também. Mas aí tá ameaçando o lance dama por D4 cheque, né? Então, por exemplo, depois de cavalo F8, dama D4, rei H1 e leva a dama G1, né? Torre G1 e cavalo F2 mate. Outras opções aqui que o branco poderia ter, por exemplo, D por C5 leva a dama D4, rei H1, cavalo F2, né? E o famosíssimo mate sufocado, né? Torre F2 forçado, dama F2, né? E tem ameaças de mate em G2, o cavalo pode passar para G4 em algumas linhas. Tipo, nem tem como evitar o mate em G2, né? E, né? O que eu vou fazer aqui de brancas, então, né? Então, o Aronian aqui pensou, ele jogou bispo por G4, né? Essas variantes são um pouco complicadas, né? Eu selecionei aqui as mais simples de entender, mas tem algumas linhas que vão tipo até o lance 30, tá? Então vale a pena vocês tentarem dar uma analisada por si, tentarem analisar sozinhos também, para vocês verem o quão complexa essa partida é, tá? Todas as partidas aqui no geral é bom vocês tentarem fazer esse processo de estudar elas sozinhas depois. Que veio o bispo por D4, né? Acho que dama por D4 poderia ser uma opção também. Só que aí depois de rei H1, cavalo por G4, o branco pode acabar, como é que podemos dizer, né? Jogar no cavalo F8 mesmo, né? Porque agora a dama segura a casa de F2. Então aqui veio o bispo por D4, rei H1, cavalo G4, né? Com ideia de dama H4 e passando mais peças para o ataque. Né? O Aronian tomou em F8 aqui. Porque o ponto é o seguinte, né? Se joga dama H4, as brancas têm um recurso bem legal aqui que é dama H7, né? Devolvendo um pouco do material para simplificar a posição. Então, teria que tomar, cavalo por, rei por, né? E esse final ainda tem muito jogo, né? Porque apesar das brancas estarem com material a mais, a torre ali de A1 não está saindo para o jogo tão cedo. Né? Então as pretas vão ter certa compensação dinâmica ainda, né? Só que pensando nisso, tanto o rei por F8 era uma opção, só que aí dama H7 também, né? Evitando dama H4, né? O rei das pretas pode ficar um pouquinho inseguro aqui. Só que pensando nisso,
o Anand ignora, assim, ele, tipo, fala... Ele ignora completamente o cavalo ali em F8, ele joga F5 aqui, né? E, tipo, evita dama H7 do jeito mais óbvio possível, e não é tão simples para dama H4 agora. Tipo, o único lance que dá pra jogar aqui é cavalo G6, pra parar dama H4. Só que aí vem dama F6, atacando o cavalo. E tá perdido aqui o branco, né? Não tem, o ataque das pretas chegou. O ataque das pretas chegou, as peças ficaram o mais ativo possível, né? Seguiu aqui H3, dama G6, né? Dama E2, se HG4 leva mate 1, ou dama H6 também é uma opção se você quiser. Veio dama E2, né? Tentando trazer mais uma peça para a defesa, tentando solidificar de algum jeito, né? Só que aí veio dama H5, ameaçando dama H3 mate, e depois de dama D3, bispo E3, e aqui o Aronian abandonou, porque cortou aqui a defesa, né? Não tem mais o que fazer. Não tem, tipo, dá pra jogar, se você quiser sofrer aqui, cavalo E4, né? E entregar a dama, né? Mas claro que, né, isso aqui é muita vantagem pro preto e o Aronian não ia jogar isso. Né? Então eu acho que essa aqui é uma partida muito legal, muito instrutiva de ataque, de dinamismo, de vantagens dinâmicas, tá? Recomendo que vocês façam isso tudo dessa e das outras partidas da série. Todas as partidas do canal, assim, até eu recomendaria, para vocês terem a própria, criarem a própria compreensão da partida, analisarem até onde vocês quiserem, né, aprofundarem nas suas próprias ideias para ver, né, criar essa capacidade analítica e tomar suas próprias decisões. Aí vocês vão acabar vendo como isso vai melhorar o jogo de vocês, tá? Então usem essa aula como complemento, né, com algumas ideias gerais, umas ideias bem legais que eu separei aqui para mostrar para vocês, né, e tentem analisar mais profundamente aí nos seus estudos, tá? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.